A seguir, IIGD Irajá. Uma realidade, irmãos, que a natureza terrena, né, por conta de Adão, a Bíblia diz que ficou completamente corrompida. Por mais que uma pessoa já seja séria, seja honrada, seja honesta, tá? Mas muitas têm intempéries, né, no seu dia a dia. E é muito comum as pessoas dizerem: não, eu danço conforme a música. Tá certo? Se está tocando um ritmo acelerado, não dá para ficar, não é? Mas a vida não é uma música. A vida não é uma música, né? A vida pode-se dizer que é um concerto, com C, né, de vários fatores que literalmente, né, vão nos posicionar numa direção. Quando alguém encontra Jesus, irmãos, essa pessoa literalmente encontrou o caminho da salvação. Ela encontrou a salvação em Cristo e vai andar no caminho, ou seja, na vontade de Deus. E por muitos momentos da vida, é necessário que deixemos a nossa vontade de lado para fazermos a vontade de Deus. Que deixemos de olhar as circunstâncias de uma realidade que pode estar totalmente contrária para nos mantermos firmes num propósito diante de Deus, ou seja, sendo as mesmas pessoas. Deus pode contar com você na oração todo dia? Não responda. Tem gente quando fica chateado, indignado, revoltado, ao invés de correr aos pés de Jesus para pedir socorro e ajuda e fazer conserto, se fecha. Tem gente que quando passa por uma tribulação violenta e de repente entra num deserto, ao invés de buscar mais a Deus, fica revoltada contra Deus. Falávamos sobre isso agora pela manhã no primeiro culto, na primeira reunião, e falávamos de alguém que deu uma lição de vida, mas uma lição profunda de vida. E não pode se dizer assim que é uma lição de vida por um tempinho. Falamos sobre Daniel. Há pessoas que não aguentam ouvir as mesmas coisas, né? Ou seja, as mesmas palavras. Tem muita gente que enjoa de tudo na vida. E acaba enjoando até da sua própria vida. Por falta, não é? Da iluminação do coração. Por falta da luz de Cristo. Daniel, como nós vimos agora na primeira reunião, o Daniel era jovem, muito jovem, e Judá foi invadida pelo rei Nabucodonosor. Um rei que queria tudo de bom que a Judéia podia oferecer, principalmente Jerusalém e as coisas de dentro do templo. Satanás, ele cobiça muito o povo de Deus, cobiça muito. Ele cobiça desesperadamente atingir o povo de Deus, em primeiro lugar para afrontar a Deus, mas também, tá? Nesse mesmo nível, para impedir o pecador de se converter. Porque quando o diabo ataca um cristão, quando ele encontra as brechas, não é? Alto lá, ele não pode sair atacando qualquer um. O apóstolo Pedro adverte o povo de Deus, ele chama um alerta grande, diz: sede sóbrios, vigiai, fica atento aí, olha o que está acontecendo. Olha do teu coração, olha a tua vida. Vigiar no sentido amplo. Você vigiar os seus sentimentos, vigiar para não pecar. E vigiar também para não cair numa cilada, né? Então Pedro disse: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Não é o leão, mas como leão. Buscando a quem possa tragar, não pode tragar qualquer um. Ele tem de encontrar as brechas. Ele tem de pegar a porta da falha. Ele tem de pegar o pecado. E aí ele encontrou a porteira. Bom, mas o Daniel era jovem, muito jovem. E Daniel estava, né, com o seu povo. Daniel era um judeu, livre, tranquilo. Um jovem sério. Um jovem criado no temor a Deus. Um jovem que era culto. E Judá e Jerusalém foram invadidas por esse rei, que saiu arrastando, levando tudo que pôde, e levou todo mundo. Muitos ficaram dispersos e outros foram prisioneiros. E o Daniel, como era esse jovem dinâmico, instruído e excepcional,
né? Ou seja, uma pessoa maravilhosa. Daniel acabou a serviço do rei. E estando a serviço do rei, o rei o observava muito. Foram mudando os reis, né? O trono, a monarquia sempre foi por sucessão, né? Então o pai passava o trono para o filho, passava para o filho, o pai morria, vinha o filho e tal. E o Daniel chegou a passar 70 anos no exílio, 70 anos no reino da Babilônia. Por que nós estamos observando bastante isso? Porque, irmãos, era um reino que era literalmente uma terra de pecado, uma terra de vontades próprias, de carnalidade, uma terra onde feitiçaria e idolatria imperavam, e uma terra em que o rei era soberano e o que ele decretasse, todo mundo tinha que se submeter e ponto. E nós vimos que Daniel, acho que todos vocês sabem também, não é? Sei que esteja alguém chegando agora, mas a história de Daniel é profunda. O Daniel, irmãos, ele tinha uma comunhão com Deus firme. Era um jovem de oração. Os anos se passaram e ele não mudou seu comportamento, nem os seus sentimentos em relação a Deus, ao seu propósito e a tudo na vida. Então Daniel, irmãos, ele construiu um caráter perfeito, tanto na sua vida espiritual, quanto na sua vida moral, sua vida prática, sua vida física, sua vida em si. O que aconteceu? Daniel acabou se distinguindo. O comportamento de Daniel, irmãos, era um comportamento exemplar, não era uma coisa forçada. É lamentável que às vezes as pessoas, para fazerem uma entrevista, elas, né, joguem umas cortinas assim diante delas. Isso acontece muito por aí, né? A pessoa às vezes maqueia bastante um currículo e, né? E depois na prática profissional não é nada daquilo, ou de repente o caráter vai lá por água abaixo mesmo, vai lá pro esgoto. Bom, o Daniel acabou se distinguindo pelo seu caráter, por quem ele era. É claro que acima de tudo estava o Espírito de Deus para não deixar Daniel como um escravo, como um exilado prisioneiro, pagando um preço violento, prisioneiro no reino da Babilônia. O Senhor Deus trabalhou na vida daquele moço o tempo todo, mas ele fazia a parte dele, irmãos. Todos os dias Daniel orava 3 vezes. 3 vezes por dia ele orava. Mas ele não era, como disse, apenas um homem de oração. Ele era realmente um homem de Deus. Eu até comentei agora no primeiro culto. Quem de vocês participou do discipulado? Os 5 anos de discipulado, ou 2 anos, ou 3 anos, ali no 699. Quem participou do discipulado? Então, nós temos a escola bíblica. E tivemos durante um período um discipulado. Estamos tendo agora a escola da vida. No discipulado, de vez em quando, eu trago alguma coisa como ilustração que ajuda bastante. E eu trouxe um desenho. Falei agora de manhã, na primeira reunião. Eu trouxe um desenho animado muito interessante. Tem desenho mesmo. As crianças, o filhinho e a filhinha agarradinhos nas pernas da mãe, agarrado com a mãe, tremendo, agarrados com a mãe, cheios de medo, porque o pai ia chegar em casa. Estava na hora do pai chegar. Mas uma família de Jesus. Aí a mãe, o menininho falou assim, os dois, né? Mãe, nós queremos morar na igreja, Aí a mãe, por que, meu filho? Por que vocês querem? Por que, minha filha? Por que vocês querem morar na igreja? Porque na igreja o papai é manso, em casa ele é um bode. Na igreja o papai é manso, em casa ele é um bode. Tem gente que para a família, irmãos, é um caos. Mas fora de casa é gentleman, é solícito, é amável, é agradável. E tem gente, então esse desenho fez sucesso. Mas tem gente, irmãos, que por um tempo na vida persevera num comportamento. De acordo com as circunstâncias, se elas são desfavoráveis, o comportamento muda completamente. Será que Deus pode contar com uma pessoa, vamos lá, para investir nela, para ela ser cheia do Espírito Santo,
pessoa que vai exalar o perfume de Cristo, brilhar a luz da paz. Vamos lá, do poder da fé, da confiança que traz segurança. Será que Deus vai investir numa pessoa que uma hora está com Ele, outra hora chateado, não quer saber dele? Ou uma hora é uma pessoa firme na casa de Deus, nos cultos, é firme na oração, mas quando a pressão é violenta, fica revoltada, se revolta até contra Deus e abandona a sua vida espiritual. Não está adiantando nada. E muda completamente o seu comportamento, os seus hábitos, até os espirituais, da oração, da meditação. Por quê? Porque as coisas são desfavoráveis, são contrárias, a pressão está violenta. Irmãos, nada neste mundo pode abalar a nossa comunhão com Deus. Coloque isso dentro do seu coração. Assim deveria ser também no casamento. Nenhuma tribulação, pressão, necessidade, opressão deveria mudar o comportamento de um casal. Nem do marido em relação à sua mulher, e nem da mulher em relação ao marido, e nem dos pais em relação aos filhos. É momento de correção, é momento de falar sério. Mas a correção não significa que vá sair do comportamento da paz, da manifestação do amor. Até porque os pais que amam seus filhos corrigem de verdade. Correção não é pancada. Correção é imposição de limites, de regras. Correção é uma boa conversa. Correção, de repente, é uma poda. Amém, Jesus? E tudo isso Deus faz com o seu povo, irmãos. Então, o Daniel, ele acabou sendo um exemplo de um jovem perseverante em servir a Deus, num comportamento que ninguém conseguia mudar. Ninguém tirava aquele jovem do sério. Ninguém conseguia fazê-lo cair no pecado. Você vê o que acontece com a nossa sociedade, como as pessoas se deixam arrastar como águas, né, que escorrem, e de acordo com o caminho que encontram, elas vão para todos os lugares, de acordo com o caminho que encontram. As águas às vezes são extremamente ensinadoras, mas há momentos que elas te dão grandes alertas. Por exemplo, as águas de um rio, quando correm, em regra elas correm, né, vão para o mar, mas se elas encontrarem um tropeço no meio do caminho, elas contornam o tropeço, né? Elas não ficam chocando e batendo de frente com muita gente. Elas vão contornar ali para resolver a coisa e chegar ao seu destino. Tem gente que não consegue, irmãos, manter um comportamento firme sendo de Jesus. Tudo errado. A nossa fé não pode ser abalada em detrimento de problemas ou de avalanches. Por quê? Porque servir a Cristo, meu irmão, é nosso dever. Orar é nosso dever. Crer em Deus, já que nós aceitamos a Jesus, não é favor nenhum que fazemos a Deus. Pelo contrário, fazemos para nós. Amém, Jesus? Então, irmãos, um comportamento firme na presença de Deus faz produzir frutos. E um dos frutos que falta em muita gente boa é perseverança. Há pessoas que mudam o comportamento com muita facilidade. Então, o Daniel, ele é um exemplo tremendo de perseverança, não é só na oração, mas no comportamento firme, no caráter de servo de Deus, como um homem que dava frutos permanentes, e não segundo as circunstâncias, se favorecem, se não favorecem. Que exemplos nós podemos dar? Vamos lá. Quando um cristão que é cristão de verdade, nascido de novo, passa um aperto financeiro, ele deixa de entregar os dízimos? O que você diz? Deixa ou não deixa? Mas Deus não é pai, ele não vai entender? Ele vai entender? Não, meu irmão. Por quê, pastor? Porque é mandamento. Porque Deus não muda. O mandamento dele não muda de acordo com as circunstâncias. O mandamento de Deus é firme, repita isso. O mandamento de Deus é firme. Deus manda o marido amar a sua mulher. Homens de Deus que são de Jesus, eles aprendem literalmente a alimentar o seu amor. Mas como, pastora? Bom, se o amor for uma fogueira, joga lenha nela, meu irmão.
Mas o amor não é uma fogueira. O amor é doação de vida. Então faça sem esperar retorno. Faça. Quem ama, se doa. Quem ama, faz. Quem ama, dá. Então o comportamento tem de ser permanente. Você veja, imagina um estudante que é de Jesus, chegar num colégio, um dia ele chega alegre e feliz, ele está tranquilo, cheio do Espírito Santo, é de Jesus, e a professora, o professor, todo mundo sabe, os coleguinhas, tem aquela rejeição, aquela dificuldade, vamos dizer, que os amiguinhos têm porque não querem, não gostam, vai dizer que ele é crente, tarará. Mas com o passar do tempo vão ver um comportamento diferente, ou seja, o exemplo de vida. E aí, por mais que critiquem, a lição vai ser levada para casa, a lição vai ser levada para a vida, tá? A palavra de Deus diz que nós temos que deixar as pegadas de Jesus por onde nós passarmos. Isso está na Bíblia? A palavra diz isso? Diz ou a pastora está inventando? De todo o coração. O Daniel, irmãos, foi um marco tremendo no reino da Babilônia como servo de Deus. O que aconteceu com Daniel? Despertou a inveja das pessoas? Você imagina, ele era um dos líderes, um dos cabeças. Dentre todo o reino da Babilônia, que dominava o mundo naquele tempo, que dominava muitas terras, muitos povos. O Daniel chegou a ser, eram 3 líderes sobre 120 e 120 sobre o reino. E o Daniel, o rei, já estava pensando em pôr o Daniel como seu primeiro-ministro. Ou seja, seria o seu braço direito. Certamente o rei fez um comentário com alguém. Ou abriu a boca, ou deixou perceber. E quando isso foi percebido, houve um conselho. Tá? O que aconteceu? Eles tramaram jogar o rei contra Daniel. Jogaram o rei contra Daniel. Mas eles não conseguiam achar nada. Daniel era fiel, obediente, trabalhador, cumpridor dos deveres. Servo de Cristo, servo de Deus. Daniel era um homem firme, não pecava. Daniel não ia para farra. Daniel ficava ali no seu trabalho, ia para sua casa, ia para o seu quarto orar. Bom, resumindo, ninguém teve nada para falar contra Daniel. O que aconteceu? Então o rei pensou, eu vou pôr esse moço sobre todos, porque ele é confiável, extremamente confiável, e ele vai me poupar de transtornos, porque ele vai administrar muito bem o meu reino. Ele é fidelíssimo, ele vai me trazer as notícias com fidelidade. Muito bem. Só que isso levantou um ciúme, uma inveja violenta por parte dos amigos. Estou fazendo um resumo, porque tivemos a primeira reunião dentro desse entendimento. Né? Vocês estão aqui na segunda reunião. Muito bem. Então o que aconteceu? Como eles viram que não conseguiam nada contra Daniel, nada, porque a inveja é terrível. Quantos de vocês participaram do trabalho chamado da inveja? Quantos participaram? Faz assim? Bastante gente, outros não participaram. Pois é, nós tivemos um trabalho para apresentar o quanto a inveja prejudica quem não tem entendimento. Pastor, porque o entendimento da palavra de Deus, a comunhão com Deus, faz com que o Espírito Santo, te alerte. Você sente o mover, você sente a atmosfera, você sente o momento de orar por determinada coisa, você sente como deve orar. O Espírito Santo te ajuda, ele te mostra as coisas. Como eu disse, quem não é de Jesus, quando percebe que alguém tem inveja, fica com raiva. Quem é de Jesus, quando percebe que alguém tem inveja, tem compaixão, porque sabe literalmente que é uma fraqueza violenta. Por quê? Porque não tem o que queria ter, porque o outro tem. Você tem o que eu queria ter, eu não posso ter. Então, fico revoltado comigo, fico magoado, fico sentido, fico triste. Enfim, nós vimos tudo isso. Bom, o Daniel, irmãos, não estava nem aí para isso. Mas não estava, ele era tão fiel a Deus, que Daniel queria? Daniel queria servir a Deus e cumprir ali o que ele tinha de fazer. Ele sabia que ele não foi para ali por acaso. Às vezes a pessoa se revolta na empresa em que trabalha, se revolta contra o patrão, se revolta contra o chefe, se revolta contra o colega de trabalho. Às vezes é contra... Vocês sabem o que está acontecendo. O Daniel, irmãos, em tempos difíceis, em tempos de pressões violentas, ele permaneceu sendo a mesma pessoa. Nós temos que aprender isso.
Sim ou não? A mesma pessoa. E o que é necessário? Trabalhar isso. Você já pensou se alguém te provocou tanto que te fez raiva? E você chegar em casa revoltado e conseguir com muita luta pegar no sono e no dia seguinte estar com aquela revolta ou raiva dentro do coração? Como é que você vai ser naquele dia? E como é que vão ser nos dias seguintes? Como é que vai ser? E o que está se passando dentro de você que você não imagina o que pode estar crescendo como bola de neve lá dentro? Pensa em tudo isso. O Daniel não, irmãos. Estamos usando o Daniel como exemplo de perseverança. Irmãos, é incrível, mas em tudo. Em tudo. Em tudo. Quando os colegas da Babilônia, ou melhor, quando os invejosos da Babilônia viram que o Daniel sobressaía diante do rei e que eles corriam o risco de ter o Daniel como autoridade sobre eles, irmãos, ali foi o fim. Ali foi a gota d'água. Eles novamente se reuniram, tá? Terrível, terrível. Fizeram uma reunião, mais um conselho satânico e tramaram entre si. O que nós vamos fazer para ele cair? Vamos fazer alguma coisa, ele tem que cair. Ele tem que cair, a gente tem que derrubar ele. Não podiam fazer a justiça com as próprias mãos. O rapaz, quem podia tocar nele era um homem de Deus. Mas vamos lá. Então o que eles fizeram? Eles imaginaram. Bom, a gente vê que ele é um homem de oração. Ele ora todo dia, 3 vezes ao dia. Esse rapaz ora, esse homem ora. No nosso reino não temos esse costume. Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos falar com o rei. Nós vamos fazer um decreto. O rei vai assinar o decreto. Como é costume do nosso reino, ninguém pode fazer pedido a ninguém, a quem quer que seja. Ele vai ter que se dobrar diante do rei, como nós fazemos também. Ou seja, ele não vai mais poder orar o Deus dele. Ele não vai poder orar o Deus dele. Todos vocês, quem conhece a história de Daniel? Maioria, quase todos. Irmãos, esse é o ponto central do momento. Quando Daniel soube, ele ficou ciente, alguém chegou para ele, disse: Daniel, tem um decreto assinado contra você, na mão do grupo tal, fulano. E eles levaram para o rei, e o rei aprovou. Qualquer um só vai poder fazer pedido ao rei, a mais ninguém, até você, inclusive você, ou seja, por tua causa que eles fizeram isso. Então abra a sua Bíblia em Daniel. No capítulo 6, agora nós vamos direto no versículo 10. Quem vai ler comigo? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como antes. Quer dizer que antes da escritura ele já fazia. Agora a escritura está contra ele. Sim ou não? Contra ele. O decreto está contra ele, não está? Sim ou não? E ele continua orando. Por quê, irmãos? Ele está se rebelando contra o rei, ou ele está mantendo a sua fidelidade a Deus? Olha a guerra. Irmãos, Daniel não teve dúvida nenhuma, não cogitou um pensamento, um vislumbre de pensamento: vou parar de orar para não ser prejudicado. Ele não parou. Pelo contrário, ele perseverou com as mesmas coisas, nas mesmas atitudes, no mesmo comportamento, na mesma fé. Amém, igreja? A mesma fé. Então vamos agora. Normalmente a gente vê muito isso, irmãos. Isso acontece muito no nosso meio cristão. Quando um cristão, uma cristã, um homem de Deus ou uma mulher de Deus, sendo de oração,
firmes com Jesus. Alguns, passando por uma pressão violenta, um aperto, logo se revoltam contra Deus. Poxa, sou fiel. Por que Deus permitiu? Por que Deus não me atendeu? Por que isso está acontecendo comigo? Vamos lá, irmãos. Daniel não tinha tudo para dar uma parada e fazer reflexões e dizer assim, peraí, eu sou fiel a Deus, fui tirado da minha terra, fui tirado do meio do meu povo, não deixo de ser um prisioneiro, estou aqui num reino estranho, nessa terra estranhíssima para mim, estou no meio disso tudo aqui, faço tudo certinho, não cometo erro nenhum, não estou em pecado. Por quê? Se ele pensasse assim, irmãos, ele seria como todo mundo ou como muita gente. Mas não. Por que nós estamos vendo Daniel como um exemplo? Exatamente por isso. Porque ele fez a diferença. Daniel, no meio de todos os judeus, todos, ele se manteve no reino da Babilônia, fidelíssimo a Deus. A esposa se converte, o marido fica contra ela. Que é isso, pastor? Sim. Sim ou não? O filho se converteu. O filho se converteu. O pastor Sérgio não está aqui agora. O filho se converteu. A mãe ficou revoltada. Não quero meu filho crente. Eu não quero meu filho dentro dessa igreja. Eu não quero meu filho dentro de igreja. Meu filho com a Bíblia na mão. Quem passou por isso aqui? Levanta o seu braço. Levanta o braço, vamos lá. Quem passou por isso, gente? Levanta o braço. Não quero. Algum outro grau de parentesco? Vamos lá. A esposa se converteu e o marido disse, não quero você dentro de igreja. Quem? Vamos lá. Tem um. A menina ali se converteu, o marido pulou, que só misericórdia de Deus. Ela ficou firminha orando, daqui a pouco quem estava aqui pedindo para aceitar Jesus? Ele. Meu irmão, não tem vida sem Cristo, meu irmão. Então, irmãos, o Daniel, ele não mudou o comportamento, porque ele não mudou por dentro. Então vamos aqui, igreja. Perseverança é um fruto que se apresenta a olhos físicos, a olhos vistos, você vê. A pessoa é firminha, ela se mantém, mas isso faz parte do caráter que está formado como uma construção dentro dela. Tem um coração firmado em Cristo, tem um coração firmado na palavra, tem um coração firmado na oração, tem um coração firmado na sua salvação eterna. Ou seja, a minha vida espiritual é minha, ninguém me muda em detrimento de nada. Sou de Jesus na segunda, sou de Jesus na terça, sou de Jesus na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo, e sou de Jesus. Mas nem todo mundo é assim. É lamentável, irmãos. É lamentável. Há pessoas que têm um comportamento espiritual violento, tremendo. Quem olha parece até que só falta ter asa para subir. Mas vai conviver em casa. Os frutos. Então, irmãos, Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, ele tinha tudo para ficar. Tudo, da parte terrena, humana. Chateado, aborrecido, murmurar. Não. Ele não mudou o comportamento em absolutamente nada. Ele produzia frutos dia após dia, com fidelidade, primeiramente a Deus e depois diante do rei. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.